A todos, né? Estamos aqui começando mais uma reunião da série Desvendando o Mundo Invisível com o professor Mallory, né? Já estamos na 6ª edição e o tema de hoje é Descomplicando o Cotidiano, tributo a Louis Pasteur, o patrono da microbiologia. Estamos ansiosos aí para saber um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Então vamos passar a palavra aí para o professor Mallory, mas antes vou agradecer o pessoal que, numa plena sexta-feira, às 8 da noite, né? Um calor desse, o pessoal em ponta firme, prestigiando o evento. Com a palavra, o professor Mallory. Então, tá bom. Estão me escutando perfeitamente aí? Então, pessoal, boa noite. É com muita satisfação que atendo a esse convite de trabalhar com a diretoria de ensino de Marília, junto com o professor Maciel, e trago para vocês, como no cotidiano, às sextas-feiras, o bate-papo, que é Desvendando o Mundo Invisível, e Desvendando o Mundo Invisível, obviamente, com foco na microbiologia e na virologia. E, nessa última edição do ano, não é isso, Maciel? Ou tem mais uma? Alô? Alô? Esse Alô? ano... Esse Ainda tem ano, mais uma ou essa é a última, para começar as férias? eu acho que o pessoal não está aguentando muito, porque está meio pesado agora o final do ano, né? Muito encontros, muita tela, o pessoal fica muito tempo na frente de tela, né? Então cansa, né? Acho que nós vamos dar uma férias aí. Foi em fevereiro. Como é feito férias, para deixar o pessoal meditando nas férias, vai esse tributo a Louis Pasteur, o patrono da microbiologia. Nesta conversa de hoje, eu vou agradecer, portanto, esse belo convite, esse design que o professor Maciel tem feito semanalmente, e aí está aí o 6º Desvendando, ou seja, começamos com o primeiro e já chegamos ao 6º. E esse Desvendando o Invisível, portanto, tem a ver com... Gente, atenção que pode ser minha mãe, 1 minuto, porque ela vai fazer agora. Espera aí, 1 minuto. Pronto? Oi. Ô, mãe, agora eu não vou falar com você, não, só mais tarde. Tá bom? Tchau. Pronto, intervalo. Voltando. Então, nessa conversa de hoje, o tema vai ser desenvolvido seguindo a vida do Louis Pasteur, esse jovem francês que tanto contribuiu para o engrandecimento da humanidade, e nessa abordagem sobre as tarefas, os grandes feitos do Louis Pasteur, eu quero colocar para vocês aí, mostrando essa sequência de datas e eventos, e particularmente considerando o Pasteur no seu ciclo de vida, que vai de 27 de dezembro de 1822 até o dia 28 de setembro de 1895. Então, eu coloquei as coisas em função da data e correlacionando a idade em que ele desenvolveu os trabalhos. Então, vamos lá. O menino nasceu, depois de 18 anos, conseguiu chegar ao bacharelado. Vejam bem, naquela época, ser doutor, ser bacharel em letras, ou em alguma coisa, significava quase que o equivalente ao que hoje nós entendemos como sendo o ensino médio, né? Com menos de 18 anos.
E, aos 26, o Pasteur já tem terminado o doutorado, 1848. E, ao fazer o doutorado, esse cara foi orientado pelo professor Biot, Jean-Baptiste Biot, que, na época, junto com o Gay-Lussac, eram os caras que mandavam na química no mundo em função dos estudos desenvolvidos na França. Mas, no meio dessa história, em 1846, os alemães conseguiram fazer a síntese in vitro do ácido tartárico. E o ácido tartárico é um produto muito conhecido dos químicos, particularmente dos químicos orgânicos, porque o ácido tartárico é aquele produto que forma cristais nas garrafas ou nos barris onde os vinhos são estocados. Então, vinho tem tartarato, o tartarato fica precipitado nos depósitos e, à medida que fica precipitado, a qualidade do vinho engrandece e aí tem um valor agregado muito maior. Então, o Pasteur trabalhou nessa área e desenvolveu uma maneira de entender e explicar para todos os químicos da época por que que o ácido tartárico sintético era racêmico. Né? Por quê? Racêmico é aqueles produtos químicos orgânicos obtidos por via sintética que têm a capacidade de fazer com que a luz polarizada não desvie nem para o lado direito, nem para o esquerdo, em consideração aos outros produtos orgânicos que, quando purificados, dissolvidos em água, eles têm a característica de desviar uma luz polarizada ou para a direita ou para a esquerda. Então, o Pasteur começou a vida acadêmica dando uma contribuição tamanha que, em 1848, ele é convidado para fazer a apresentação dos trabalhos da tese de doutorado dele na Academia Francesa de Ciência. E aí o garoto já ficou famoso. E daí, portanto, conseguiu emprego facilmente, passou a ser professor. E, quando chega nas fases dos 38, 39 anos, ele vai fazer o estudo da geração espontânea com aqueles balões. É o começo do conceito de microbiologia. Então, eu vou mostrar para vocês esse trabalho desenvolvido pelo Pasteur. Em 1862, ele faz uma contribuição importantíssima que é referente à fermentação acética, ou seja, como é produzido o vinagre que nós utilizamos. Mas não só isso. Ainda em 62, do século XIX, ele desenvolve um processo que, hoje em dia, é vulgarmente utilizado, vulgarmente conhecido, e talvez o nome nem sempre ligue o fato, do processamento, ao nome Pasteur, porque é a pasteurização dos produtos que nós fazemos para preservar particularmente os alimentos. Bom, então veja, o jovem ganhou notoriedade com o efeito da resolvendo um problema de química orgânica, depois mostra a geração espontânea, depois mostra o efeito da fermentação e favorece o processo de pasteurização, que é o método que passou a ser adotado pelos produtores de vinho da França e do restante do mundo. Bom, de 43 a 47 anos de idade, ele se dedica ao estudo da doença do bicho da seda. Mais uma vez, a contribuição de Pasteur para a França é marcante, porque a França, produzindo seda, precisava ter os casulos e o bicho da seda. E eis que aparece uma doença nos animais
e que muitas fazendas de criação perdem a produção. E aí o Pasteur, fazendo o estudo da doença, consegue, mais uma vez, resolver o problema com êxito. E aí ele passa a ser o cientista número 1 da França. E também, essa fase é interessante, porque ele passa a ter uma bolsa, não é uma bolsa, é um auxílio pesquisa permanente. E aí o governo deixa ele para fazer, praticamente, desenvolver pesquisas de acordo com o interesse dele. E aí, as várias pesquisas começam a ser feitas, mas, quando chega na idade de 55 a 63 anos, o que acontece? Aqueles ensaios que foram fabricados, produzidos gradualmente, começam a surtir efeito, e aí os estudos das vacinas começam a ser desenvolvidos. E dessas vacinas, praticamente, a primeira é para a cólera aviária, uma doença bacteriana provocada por a Pasteurella. Depois, o antrax, que é o Bacillus anthrax, o carbúnculo, e culmina com a vacina para a raiva. Ou seja, o Pasteur tem uma contribuição, portanto, na química, na microbiologia, basicamente nas fermentações, na veterinária e, praticamente, na imunologia. E, finalmente, aos 65 anos, passa a ser o diretor do Instituto Pasteur, instituição esta que foi construída com o apoio do Dom Pedro II. E interessante é que o Instituto Pasteur de Paris foi inaugurado no dia 14 de novembro de 1888, enquanto o Instituto Pasteur do Rio de Janeiro foi inaugurado mais cedo, ou seja, foi o primeiro Instituto Pasteur do mundo, inaugurado em 25 de fevereiro de 88. Ou seja, o Brasil, junto com o Dom Pedro II, enalteceram o desenvolvimento das ciências microbianas, particularmente a microbiologia ensinada no Instituto Pasteur ou desenvolvida pelos experimentos do Pasteur. E aí, enaltecendo, portanto, essa história, que normalmente é finita, e menos de 3 meses antes do completar 73 anos, morre o Pasteur, e aí a gente perde um mito. Né? Então, a história do Pasteur, contada de forma oral e com slides, a gente pode ver que, se a gente procurar coisas na internet, não tem uma imagem do Pasteur jovem, mas eu encontrei para vocês essas duas imagens aqui, que são na fase quando ele começa a fazer os primeiros ensaios da microbiologia e usa os famosos balões. Esses balões com gargalo em forma de pescoço de cisne têm a ver com como detectar micróbios no ar. Ou seja, a grande preocupação do Pasteur, portanto, era demonstrar que existiam micróbios que estragavam as coisas. E, para isso, eles tinham que fazer um balão que provasse que o caldo de carne fervido não contaminasse. E aqui vocês veem uma ilustração muito bem detalhada, onde, momento examinando um balão que aparentemente está contaminado, um outro balão que não está contaminado, e aqui aparecem outros 2 detalhes aqui, ó. Os balões são feitos da seguinte forma: o caldo que é colocado lá dentro tem que ferver, mas ferver não é ferver uma vez, tem que usar um processo de esterilização chamado tindalização. Ou seja, ferve um dia,
no dia seguinte ferve de novo, ou ferve de 6 em 6 horas, repetidas vezes, até garantir que o caldo não fique contaminado. Depois que o caldo fica contaminado, aí perdeu o trabalho. Mas, se o caldo não ficou contaminado, esse balão com caldo esterilizado vai ser fervido outra vez, e depois de fervido é que fecha esse gargalo. E a ideia desse balão acompanha Pasteur a vida inteira, inclusive nessa tela famosa, onde ele está já no final da vida trabalhando com os vírus da raiva, e nos balcões de trabalho ainda aparece, claro que isso aqui é uma ilustração artística, aparece ainda os balões usados para a detecção de micróbios do ar. Bom, esse é o cara que nós vamos entender como é que ele fez, pensou, imaginou, deixando como legado uma grande contribuição para a humanidade. Então, vamos lá. Em detalhes, o primeiro estudo dele é de respeito à química da isomeria óptica. E, para fazer o estudo da isomeria óptica, como eu falei já inicialmente, o trabalho todo que foi dado para ele era resolver o problema de por que os cristais de ácido tartárico, que são formados nas garrafas, na rolha do vinho ou nas paredes dos barris onde o vinho são estocado, esses cristais, quando examinados pelos químicos, utilizando um aparelho chamado polarímetro, normalmente os cristais de ácido tartárico naturais, quando dissolvidos na água, esses cristais, o produto tem a capacidade de, quando examinado por um processo de observação usando luz polarizada, a luz polarizada desvia o caminho, a trajetória, e vai diretamente para a direita. Ou seja, os ácidos tartáricos, ou os tartaratos observados nos vinhos ou em outras frutas, normalmente são compostos químicos que têm a propriedade óptica de desviar a luz polarizada para o lado direito. Logo, os ácidos tartáricos ou os tartaratos naturais são componentes químicos de caráter deestrógeno, ou seja, vai para o lado direito. Né? Então, é o D-tartarato. Esse é o natural. E, quando os primeiros cristais de tartarato foram sintetizados in vitro, quando examinados pelo polarímetro, verificou-se que os cristais não desviavam a luz polarizada. O efeito de estudar os componentes químicos purificados, uma forma de cristais, usando os equipamentos de exame por polarimetria, tem a ver com um equipamento, e esse equipamento tem como base uma fonte de luz, essa fonte de luz lança a radiação, que são ondas eletromagnéticas, essas ondas magnéticas seguem um processo disperso, quando passa por um elemento de prisma, esse elemento de prisma agora, que na verdade são dois prismas, vocês viram aqui, uma parte, um prisma, uma face colada em outro prisma, e quando a luz passa direto, essa luz vem polarizada, ou seja, vibrando num único sentido. E aí, a substância que vai ser examinada está na direção desse feixe de luz polarizada, e o resultado é que esse feixe ou vai para a direita, ou vai para a esquerda, ou esquerda e vice-versa, né? Ou seja, ou vai para a direita, ou vai para a esquerda. Os componentes químicos que desviam para a direita são chamados componentes ou produtos de estrógeno, e os que vão para a esquerda, produtos levógenos. Bom, com essa característica, o que se tem?
é que, para o Pasteur examinar os cristais de ácido tartárico naturais e ácido tartáricos sintéticos, ele tinha que usar esse equipamento. Atualmente, os equipamentos de polarímetros são dessa natureza. E o que a gente vê aqui? É que eu fiz um arranjo de tal forma que vocês podem ver o seguinte: um foco de luz vai passar por dentro desse tubo. Esse tubo, na verdade, tem o efeito que gera a luz polarizada. Essa luz polarizada atravessa o material contido no meio da luz, dentro de uma cânula de vidro transparente, e o feixe de luz agora vai ficar desviado. E para você observar o grau de desvio, você tem que girar esse painel, é como se fosse uma janela onde tem um corte para você ver a luz passando. Então, você gira ou para a direita ou para a esquerda, e quando você consegue encontrar o feixe de luz, você sabe se o produto é levógeno ou destrógeno. Muito bem. Agora, a característica principal é o método científico usado pelo Pasteur para poder fazer a caracterização e responder à pergunta mágica que, na época, os químicos orgânicos, todos da Academia de Ciências na França e do mundo inteiro, ninguém sabia explicar por que é que o ácido tartárico sintetizado tinha um caráter racêmico. O termo racêmico foi atribuído pelo Gay-Lussac, e essa preocupação chegou até o orientador do Pasteur, que deu a ele a tarefa de resolva o problema. E o jovem doutorando, examinando os cristais cautelosamente, a primeira coisa que ele fez foi examinar os cristais que já era conhecido, que eram os cristais de ácido tartárico natural, que, por sua vez, desviava ou desvia a luz polarizada para o lado direito. Então, o Pasteur, cuidadosamente, pega o microscópio e leva os cristais de ácido tartárico natural e fica olhando, examinando, e percebe que tem um desenho, uma estrutura bem característica. Então, essas figuras aqui são cópias ou ilustrações da observação do Pasteur. E aí, depois de se familiarizar com o modelo dos cristais, dos tartaratos naturais, ele passa a examinar o tartarato sintético. E os cristais de tartarato sintético, quando observado ao microscópio, dava a ele a condição de perceber que existiam dois grupos de cristais com relação à estrutura. E essa estrutura era como se fosse uma luva, ou seja, um é um espelho do outro. E se vocês veem aqui, essa face desse lado aqui, ó, esse lado aqui e este lado aqui, em relação a esse corte, um fica voltado para a direita, outro fica voltado para a esquerda, e o que o Pasteur entendeu é que essas duas estruturas tinham, portanto, um caráter diferencial. E, entendendo esse arranjo da simetria como um processo de uma luva da mão esquerda, uma luva da mão direita, as moléculas quimicamente são as mesmas, mas, quando formam os cristais obtidos por síntese natural, ou por síntese orgânica, esses cristais criam essas estruturas simétricas. Então, essas estruturas simétricas agora foram separadas no microscópio pelo Pasteur. Então, usando um estilete muito fino,
sob a lente do microscópio, o Pasteur separa um cristal de outro progressivamente. E aí consegue fazer uma preparação de tartarato sintético usando cristais que tinham uma face levógena, uma face destrógena, e agora, com a solução feita desse jeito e passado no microscópio, a estrutura passa a ser simplesmente, cada um leva a luz polarizada para um lado ou para o outro. Ou seja, existiam concentrações equimoleculares de dois produtos, um de natureza levógena, outro de natureza destrógena, e que, quando misturados de forma química e equilibrada, em concentrações idênticas, a forma do líquido formado por a dissolução desses cristais geravam a luz com desvio zero, ou seja, estava provado, portanto, porque é que o ácido tartárico sintético era ou tem característica racêmica, ou seja, não desvia a luz, porque é formado por dois grupos de moléculas que têm arranjos arquitetônicos simétricos. Tá? Muito bem. Quando você vai examinar a contribuição do Pasteur no que diz respeito à química da polarimetria, eu fui procurando arquivos que dessem uma contribuição bem especial e, pasmem, encontrei esse aqui que julgo que tenha a forma mais resumida e mais concisa do que tem a ver com esse trabalho de examinar compostos químicos por técnicas de polarimetria. Vejam bem, esse aí eu coloco para que, se alguém tiver mais interesse em aprender mais alguma coisa, os professores de química, por sua vez, podem usar isso para fazer a atribuição de trabalho para os alunos. E aqui é mais um complemento para que vocês entendam a dificuldade do Pasteur, usando um polarímetro dessa natureza, com uma chama de vela, examinando os desvios para a direita ou para a esquerda, e, atualmente, os equipamentos dessa natureza, de terceira geração, onde você tem um depósito para colocar o líquido, depósito esse que é uma válvula parecida com esta aqui, e o líquido ainda fica sendo medido a temperatura, praticamente, fornecendo uma análise precisa do conceito de isomeria óptica para os produtos sintetizados e para os produtos naturais que, por acaso, sejam estudados. Tá? Então, é uma área da química no qual o Pasteur sentou e passou a ser um alicerce para o desenvolvimento desses estudos. Então, uma nossa homenagem ao Pasteur pelo trabalho de química na síntese e, particularmente, no trabalho de efeito de análise por polarimetria. Então, com esse trabalho, o jovem cientista, o jovem estudante, o jovem doutorando, passou a ser reconhecido como um cidadão inteligente e que tenha a característica de resolver coisas que as pessoas que, na época, estavam mais envolvidos com o processo não foram capazes de resolver. E isso o Gay-Lussac fez questão de divulgar a todos, em todos os meios científicos, que o mérito era puramente do Pasteur. Bom, então, terminando o doutorado, arranjar emprego foi fácil, ele foi ensinado na escola normal, e aí, para fazer os seus trabalhos de motivação com os micróbios do ar, tem a ver com
a atividade familiar, porque nessa época ele casa, tem filhos, e uma das filhas morre com febre tifoide. E a pergunta era, de onde é que vem essa causa? De onde vêm os elementos que contaminam as pessoas? E aí imaginou que isso pudesse ser do ar. E, em ser do ar, o Pasteur começa a fazer os experimentos clássicos com essa história de balões. E aí, examinando os critérios da internet, ou disponibilidade de encontrar slide decente, foi gratificante ver que alguns livros de ensino médio já mostram os conceitos básicos da formação e que alicerçaram a microbiologia. Então, vejam bem, mas, mesmo assim, no ensino médio, os informes são, vamos dizer assim, incompletos. Tá? Então, como é que se faz um ensaio de microbiologia primitiva sem ter nenhum parâmetro ainda definido de forma científica? Então, o que é que faz? Pega-se o balão, pega-se um caldo de carne, né? Caldo de carne significa moer a carne, ferver a carne, ferver, tirar, deixar esfriar para tirar a nata, aquele caldo que fica em cima, aquela gordura, e, finalmente, adicionar no balão. Esse balão vai ter o gargalo estirado para fazer com que eles fiquem protegidos de cair elementos do ar. Porque, se deixar aberto, naturalmente, todo mundo já sabia que o balão, o caldo, contaminava e ficava com característica de coisa podre. Então, vamos fazer o balão, faz o pescoço de cisne na boca e agora põe para ferver. Obviamente que, ao ferver, parte do material do líquido vai ser perdido porque vai sair sob a forma de vapor. E os componentes vão concentrar em relação ao líquido que foi evaporado. Bom, esse produto agora tem que ser fervido uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até garantir que, com a frequência de ferver várias vezes, está sendo feito a morte de possíveis bactérias. Pasteur, ninguém sabia exatamente onde estavam os micróbios, mas se sabia o seguinte, que mesmo fervendo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, o sistema ainda contaminava. Na época, não se conhecia, mas, na verdade, se tratava de bactérias sob a forma de esporos, ou seja, você mata as bactérias que estão em forma vegetativa, a forma de esporo sobrevive, depois elas crescem de novo. Então, você tem que ficar matando à medida que os esporos vão passando para o estado germinativo, ou seja, para o estado vegetativo. Quando o balão está garantidamente o caldo está esterilizado, o efeito se mantém visível. E para provar que esse balão, o caldo só está passível de ser contaminado, basta quebrar o gargalo e, com essa forma, você faz a demonstração de que o tamanho do gargalo, o modelo do gargalo, impede que as coisas que estavam no ar contaminassem o caldo. Muito bem. Mas, com esse efeito, o Pasteur tenta fazer um ensaio clássico usando esse balão, fazendo as anotações, obviamente, desse modelo. Essa figura é clássica do livro da microbiologia do CEDESG, onde tem a recomendação desse link para as pessoas entenderem de forma permanente e de forma mais clara o efeito dos balões usados na microbiologia primitiva ou primordial. Muito bem. Então, o que é que tem que fazer? Pegar os balões,
em forma de gargalo que estão esterilizados e agora botar para ferver outra vez e depois de ferver, que já está esterilizado, aí agora você fecha o gargalo, ainda mais uma vez, usando um maçarico, um bico de gás, uma chama para dissolver o vidro, e aí, preste bem atenção. Enquanto está fervendo, a água está sob a forma de vapor e está saindo pelo bico do gargalo do balão, né? Mas, se você, enquanto estiver fervendo, fechar o gargalo e desligar o fogo, essa água que estava a ferver vai esfriar. E aí é que é interessante, porque ao esfriar, a água que estava a 100 graus em ebulição e fazendo o ambiente desse frasco rico em vapor de água, completamente tomado de vapor de água, quando fecha e esfria, a água condensa e com a condensação da água, todo o espaço aéreo do frasco fica vácuo. Então, foi usando material como este aqui, que aparece em múltiplas figuras ilustradas, como estes aqui. Esse não está contaminado, esse está contaminado. E eu quero dizer para vocês que no Instituto de Microbiologia, na coleção do museu, existem 2 balões como esse aqui, que foram trazidos para o Brasil do estudo feito pelo professor Augusto Ferreira dos Santos. Esse Augusto Ferreira dos Santos era professor de ciências acessórias da medicina e que foi para o Instituto Pasteur aprender as técnicas que lá eram desenvolvidas e aplicadas, as técnicas de microbiologia. E quando voltou, trouxe na bagagem 2 desses balões e ainda estão lá esperando para ver se existe geração espontânea, porque quando está esterilizado, isso foi em 1886, né? E até agora os frascos estão límpidos, mostrando que geração espontânea não existe. Bom, falar em geração espontânea, essa é um trabalho que o Pasteur faz usando esses balões e veja que elegância os experimentos eram feitos. O Pasteur, por natureza, desde os biógrafos, que ele tinha um princípio de ser numeralista, ou seja, para ele tudo tinha que ser múltiplo de 7. Então, na microbiologia, muitas coisas, até hoje, a recomendação é fazer com 7 amostras, fazer os testes usando 7 tipos de bactérias, tem todo um conjunto de numerologia aí em cima. Então, o que o Pasteur fazia? Preparava 14 balões tipo estes e levava para o centro de Paris. E lá no centro de Paris começava a quebrar a boca desse bicho, do balão, e fechava com um algodão em volta do gargalo, depois que o vácuo puxava o ar para dentro, e ao puxar o ar, se o ar tivesse contaminado, o caldo ficaria contaminado. E de todos os balões testados em Paris, os 14 balões ficavam contaminados. Mas ele faz a experiência também, não só nas ruas de Paris, mas também nas montanhas próximas. E à medida que os ensaios eram feitos em altitudes cada vez mais altas, a quantidade de balões que contaminavam era sempre menor. E aí surgiu uma grande frase que até hoje a gente usa, que é o ar puro das montanhas. Né? As montanhas têm um ar mais puro porque é um aglomerado de pessoas do centro da cidade
o movimento traduz em bactérias mais concentradas no ar e, assim, mais chance de contaminar. Bom, esse trabalho do Pasteur foi feito com caule, mas, atualmente, a gente pode fazer usando um meio de cultura sólido, numa placa de Petri, e que uma das aulas práticas do CEDEG é com que os alunos se transformem em caçadores de micróbios do ar, e para se transformar em caçadores de micróbios do ar, eles recebem uma placa e têm a obrigação de abrir essa placa em ambientes diferentes durante um tempo de somente 1 minuto, mas pode ser em vários lugares, desde que ele feche, mas abrir e fechar, ou manter aberto durante 1 minuto, e aí as bactérias que estão no ar, ou os fungos que estão no ar, são capturados pela placa, da superfície da placa, e depois você vai ver as colônias. Bom, é uma maneira de mostrar a base da microbiologia com as facilidades da microbiologia atual. Muito bem. Aí vamos entrar numa fase mais profissional, mais aplicada da microbiologia desenvolvida por Pasteur. Então, ele começa a estudar a fermentação acética. A fermentação acética, por sua vez, é um processo químico onde o ácido acético, ou o vinagre, é obtido a partir do vinho que fica exposto ao ar. Bom, isso era um fato. Mas o Pasteur, usando as tecnologias de microscopia óptica, que ele dispunha e tinha uma experiência fabulosa, passou a perceber que, na verdade, existia um grupo de bactérias, um grupo de micróbios, um grupo de organismos, que faziam a transformação do vinho em vinagre. E aí, a grande contribuição dele é que, na época que estava estudando, passou a acontecer na França, em muitas vinícolas, a frequência com que os vinhos azedavam. E aí, o Pasteur foi, mais uma vez, convidado para resolver o problema de o que estava acontecendo nas vinícolas onde os vinhos estragavam facilmente, já que ele mostrava que existia um complexo, um fator complexo, que era a ação dos micróbios, fazendo com que os vinhos ficassem estragados ou azedos. Bom, resumindo a história, vocês podem muito bem ver esse quadro aqui. E aí, ô Maciel, cadê nosso grupo de coral? Alô? Estamos aí. Vamos lá. Coral, vamos ler esse conjunto de frases aí, para poder entendermos a ação Pasteur e a fermentação acética e a pasteurização. Vamos lá. Vamos lá, então. Muita gente desconhece, mas o processo de pasteurização, criado na década de 1860 pelo francês Louis Pasteur, teve origem em uma demanda de produtores de vinho. Eles queriam saber por que suas bebidas estragavam rapidamente e como fazer para evitar esse problema. Pasteur, então, aqueceu o vinho a 60 graus Celsius por alguns minutos e depois o resfriou. Com isso, notou que os micro-organismos presentes na bebida não proliferavam mais, e assim o vinho se mantinha íntegro por mais tempo. O processo observado e criado por Pasteur foi revolucionário na época e influenciou não somente a indústria do vinho, mas diversas áreas. A principal, talvez, tenha sido a medicina, pois descobriu-se a importância da higiene. Até então, acreditava-se na teoria da geração espontânea, para a não proliferação de doenças. Com o tempo, contudo, descobriram-se outras formas de preservar o vinho, sem necessariamente precisar pasteurizá-lo. Aí você tem que adicionar os aditivos antimicrobianos.
mas o vinho perde na qualidade. Né? Agora, o que é interessante? É que, com essa técnica de fazer o aquecimento do material a 60 graus Celsius, essa atividade faz com que o material, o ácido nucleico dos organismos vivos que estão lá dentro, sofra um processo de hidratação, como é o princípio da reação de polimerase em cadeia utilizada atualmente. O ácido nucleico abre e, quando resfria rapidamente, as fitas voltam a ser unidas e essa união se faz de forma não racional, aleatória, provocando múltiplos erros na sequência do DNA e, assim, muitas células vivas são mortas por esse processo. Essa técnica é aplicada de forma a reduzir, de forma substancial, a população microbiana que tem nos alimentos ou nos líquidos, e a indústria que, em seguida, se beneficiou fartamente desse processo foi a indústria de laticínios, que passou a ter um leite mais preservado, e muitos de nós aí ainda passamos numa sequência onde a comercialização do leite era feita por uma pasteurização simples, o leite era colocado nos saquinhos e distribuídos numa cadeia de frio, onde você pegava alguns frascos que, com o passar do tempo, estragavam facilmente. Ou seja, pasteurização não é um método de esterilização, é um método de reduzir a população microbiana dentro do produto que pode servir de meio de cultura e que normalmente é alimento para os seres humanos ou os animais. E aí, eita, esse quadrinho aqui está fora do lugar. Espera aí. E aí, culmina a história da fermentação quando o Pasteur vai fazer, em 1876, uma apresentação que o mesmo estudo que ele fez para o vinho, fazer para cerveja. E quando vai fazer o estudo da cerveja, o completo tratamento dado à forma de produzir cerveja de forma racional e preservá-la, essa apresentação do Pasteur, lá na Academia de Ciência Francesa, essa apresentação foi divulgada no mundo inteiro. E, dentre a plateia que foi assistir, estava ninguém mais, ninguém menos do que o imperador brasileiro Dom Pedro II. E aí os dois ficaram amigos. E, nesse momento, já o Dom Pedro II sugere para o Pasteur que faça uma escola que possa ensinar aquela fronteira da ciência que ele está desenvolvendo para novos estudantes, novos profissionais, e assim desenvolver a ciência da microbiologia. Então, dessa amizade Dom Pedro II Pasteur, muitos interesses passou a ser desenvolvidos, e uma delas era que pessoas fossem a ser treinadas na escola do Pasteur. Né? E dessas pessoas que foram treinadas, um deles foi o Augusto Ferreira dos Santos, que aprendeu com o Pasteur as técnicas e voltou para o Brasil com as características e deu condições de formar o Instituto Pasteur do Rio de Janeiro e ser construído e entrar em operação antes do Instituto Pasteur de Paris. Então, o Pasteur já tinha feito um domínio, basicamente, de como as doenças do vinho aconteciam com relação dos micróbios. Então, surge na França, mais uma vez,
um problema dos agricultores, pecuaristas, que criavam o bicho da seda. Então, a lagarta tem que ser alimentada, obviamente, de folhas de amora. E enquanto a lagarta vai fazer o casulo, esse casulo é feito com um fio de seda, e quanto mais casulo você tiver, mais fio de seda você tem, maior a produção. Se os casulos ficam doentes, e então, usando outra vez o método científico, o Pasteur começa a estudar o problema. Obviamente que, para estudar esse problema, ele tinha que dispor de animais sadios. E aí, vai nas fazendas, coleta os animais que são caracteristicamente saudáveis, sem doença, e o Pasteur passa a examiná-los detalhadamente, inclusive com o apoio do microscópio. E depois de se familiarizar com o aspecto do corpo dos animais sadios, ele começa a estudar as formas doentes. E desse estudo percebe que tem os grânulos no corpo dos animais doentes e que leva à morte da lagarta. Então, o resultado desse trabalho é que o Pasteur faz com que todas as fazendas mandassem amostras do seu plantel de bicho da seda, e aquelas fazendas onde os animais apresentavam o caráter dos grânulos da doença, esses animais eram sacrificados e a fazenda, o local de crescimento e produção do bicho da seda, passava a receber amostras, linhagens de fazendas onde a doença não estava graçando. E, com isso, a França voltou a ser uma produtora de seda na época. O quadro seguinte tem um resumo muito interessante que eu gostaria que o pessoal do coral, ou então o professor Maciel, vamos lá, Maciel. Coral. Vamos lá, coral. É só o resumo? Não, nada. Começa de cima, né, rapaz? Vamos lá, que também está meio ruim aqui para mim. Esse é um trabalho publicado que eu peguei o resumo e trouxe para vocês aí. Vamos lá. Vamos lá. Os estudos de Pasteur sobre os bichos da seda e a gênese da teoria microbiana das doenças. O trabalho é publicado pela Renata Ferreira, Roberto Martins, e traz um resumo bem conciso daquilo que eu acabei de contar para vocês. Então, vamos lá. Tem alguém que levantou a mão. Alguém quer falar alguma coisa? Seria interessante, né, Marcelo? Então, vamos lá. O estudo dos bichos da seda teve papel fundamental no desenvolvimento da teoria microbiana das doenças, na década de 1860. Foi somente após investigar a pebrina, os bichos da seda, que Pasteur se dedicou à pesquisa de outras doenças. Contrariamente ao que se costuma acreditar, no entanto, este artigo procura mostrar que Pasteur foi inicialmente um opositor da teoria microbiana, ou parasitária, da doença dos bichos da seda. Foi principalmente Pierre-Jacques Antoine Bécamp quem, na mesma época, opôs-se a Pasteur e defendeu a natureza parasitária da pebrina. Após muitos meses combatendo a etiologia parasitária, Pasteur mudou de opinião, mas nunca deu o devido crédito a Bécamp. O artigo procura esclarecer esse episódio e utilizá-la para discutir algumas questões historiográficas mais amplas. Pebrina é uma doença decorrente da infecção do Microsporidium Nosema bambicis, né? Que se manifesta pelo apodrecimento das manchas negras no tegumento do bicho da seda. Pronto. Então, o que a gente encontra na história do Pasteur é que, à medida que o sujeito vai galgando posições, muitas situações aparecem onde o cara passa a ser
ter pessoas contrárias à ideia dele. A característica principal do perfil profissional do Pasteur é que ele fazia as coisas para resolver o problema. E as pessoas da época, mesmo pessoas que estudassem o assunto, eles desenvolviam de forma teórica, eles faziam a suposição, ou seja, tinham a ideia, mas não tinha o processo, o aparato e a capacidade de desenvolver um procedimento, um conjunto de atitudes que resolvesse o problema. Então, quando o problema estava resolvido, quem aparecia era o Pasteur. E, como esses, tem vários livros mostrando o Pasteur fazendo uso de ideias passadas e colocando em prática para resolver os problemas. Né? Então, isso daí é natural dentro da atividade humana e, principalmente, dentro da academia, vaidade de um lado, vaidade do outro. Bom, passando, mas eu encontrei na internet essa história da teoria microbiana, feita pela professora Hilva Munhoz, e a história contando detalhadamente. Então, quem assistir a essa apresentação de slide da professora Hilva vai encontrar um resumo bem sucinto, porém, de forma bem abrangência bem ampla, sucinto e ampla, por sua vez, que dá gosto de ler. E nesse trabalho, ela tem a preocupação de mostrar, slide por slide, toda a evolução da microbiologia e os conceitos e os seus opositores naturais. Porque, na época, uma teoria nova, evidências concretas de algo que ninguém acreditava, realmente chocava a população. Então, esse trabalho aí é importantíssimo que vocês coloquem e conheçam esse link da professora Munhoz. E, ainda nesse trabalho da professora Munhoz, ela encerra a contribuição do trabalho fazendo um resumo de que o Pasteur trabalhou na fermentação, fez a pasteurização, trabalhou nas vacinas e ainda desenvolveu os processos de esterilização que a gente usa nas técnicas de microbiologia, como autoclavação, né? E mostrando que a geração espontânea não existe. No trabalho de Pasteur, é tão interessante que ele diz o seguinte: desde o trabalho do doutorado, com o trabalho do doutorado, onde ele mostra que os componentes orgânicos obtidos por síntese no laboratório, o produto gerado é sempre de natureza racêmica, enquanto os produtos orgânicos gerados pelos seres vivos ou são levógenos ou são destrógenos. Com essa conclusão, o Pasteur termina fazendo uma alusão na tese de doutorado dele, no final, dizendo o seguinte: se tem que ser levógeno ou destrógeno fabricado pelos seres vivos, e quando faz por síntese química, o produto obtido é de natureza racêmica, então, se nos seres vivos existe a dicotomia levógeno-destrógeno, e na síntese, então, provavelmente, não daria condições de um ser vivo ser, a partir do processo inanimado, ser gerado um composto orgânico que, gerado de forma sintética, tivesse a característica levógeno-destrógeno, ou seja, o sintético é racêmico, o vivo é levógeno-destrógeno. Então, essa dicotomia faz uma forte evidência de que geração espontânea não existe. E, ainda na teoria dos micróbios,
desde os micróbios da fermentação, os micróbios da doença do vinho, os micróbios da doença do bicho da seda, e aí essa base de tecnologia, mais as condições que ele passou a receber de ter um suporte financeiro para desenvolver pesquisa, já que ele estava notório, tinha sido o cientista conceituado como o salvador da França no que diz respeito à doença do vinho e à doença da bicho da seda, ele passa agora a fazer novos trabalhos e aí começa a fazer estudo das vacinas. Esse estudo da vacina começa em 1876, 77. Em 79, ele já tem desenvolvido a vacina para a cólera aviária, ou seja, para proteger galinhas contra a doença provocada pela pastorela. Depois estuda o antrax, que é o carbúnculo, doença provocada pelos bacilos antrax, que acomete principalmente bovino e carneiros, e algumas pessoas, mas o grosso é desse jeito. E, finalmente, a raiva. Nesses trabalhos, entra uma coisa interessante. Opa, aqui, ó. O Pasteur faz a doença, a vacina contra a cólera aviária, e, na primeira apresentação, ele usa essa frase aqui, que é uma frase de impacto interessante no mundo da ciência. O acaso só favorece as mentes preparadas. O que essa frase denota e em que situação essa frase foi aplicada? Muito bem. Hoje em dia, nós temos vacina contra a cólera, a doença não é vista praticamente nos plantéis, principalmente nas áreas industriais de manutenção de frangos ou de aves poedeiras, e a história começa quando os primeiros relatos da doença começam a acontecer na França, e o Pasteur coleta material de aves doentes e leva para o laboratório, inocula aves sadias, as aves ficam doentes, e aí recolhe o material, e assim o agente infeccioso era passado de animal para outro, seguindo as técnicas de inoculação e manutenção do material coletado dos animais doentes, que podia ser tanto o buco nasal como as fezes, porque os bichos ficavam eliminando bactérias por todos os lados. Bom, em suma, acontece que esse material era sempre passado de um animal para o outro, recolhido o material e passava para o outro, e assim você tinha um inóculo sendo mantido de forma frequente. Mas aconteceu uma situação no laboratório muito especial. O pessoal saiu de férias e o produto não foi passado regularmente de animal para animal para manter o caráter infeccioso. Quando o pessoal volta das férias, esse material vai ser inoculado outra vez nas aves. Então, um plantel de aves, de frangos, é selecionado e esses frangos são inoculados com o material que estava na bancada. Naquela época não tinha geladeira, obviamente. E as férias lá do hemisfério norte é justamente no verão. Então a coisa ficou na bancada. E quando esse material que estava mantido na bancada foi inoculado nos animais, o que se esperava é que os animais que recebessem aquele material infeccioso morressem. E o que aconteceu? Não morreram. Então, atribuiu-se que o material estava
portanto, inativado, porque tinha perdido a infecciosidade. E aí, vai procurar mais animais doentes do campo para encontrar a fonte infecciosa para ser usado no laboratório. Quando esse material infeccioso é colhido no campo e trazido para o laboratório, as galinhas, os frangos que tenham sido usados na primeiro experimento, alguns deles já tinham virado canja, né? E então, para completar o plantel que o Pasteur usava, sempre conjuntos de múltiplos, de grupos múltiplos de 7, e, na verdade, eram múltiplos de 7, mas eram 21 animais que eram os testes que eram feitos. Então, para fazer outro plantel de 21 frangos para serem inoculados, alguns frangos foram usados, aqueles que tinham sido inoculados da primeira vez, e outros frangos novos foram incluídos no plantel. Quando a inoculação foi feita, o resultado deu o quê? Simplesmente, os frangos que foram inoculados que foram inoculados da primeira vez, sobreviveram. Os que foram inoculados sem ter sido recebido o material envelhecido na bancada, esses sucumbiram. E aí, é que o Pasteur pensa. Então, esse material que ficou na bancada envelhecido enfraqueceu o agente infeccioso, e esse enfraquecimento levou os frangos que sobreviveram a apresentar um quadro, um fenômeno parecido ou semelhante àquele que o Jenner tinha já apresentado há 60 anos atrás, praticamente com a vacina da varíola. E aí, em homenagem ao trabalho do Jenner, feito com a varíola, usando os vírus extraídos das lesões da vaca, o Pasteur deu o nome do produto de vacina em relação à vaca e ao trabalho do Jenner. Então, essa homenagem faz com que as aves sobreviventes e as aves inoculadas com material recém-coletado morreram, morrem as aves novas e as que foram reinoculadas não. Então, esse resultado, que aparentemente poderia ser desprezado, o Pasteur usou e criou o processo de vacinação, que até hoje é desenvolvido. O carbúnculo também segue o mesmo caminho, sempre fazendo um processo de enfraquecimento da população microbiana, do conjunto, e usando os animais. No que diz respeito ao efeito do carbúnculo, tem uma situação onde a França inteira faz uma divulgação de forma internacional, onde jornalistas do mundo inteiro vão assistir a um experimento feito em campo de forma aberta, onde um conjunto de carneiros, 2 grupos de 28 carneiros, agora são colocados num pasto e um grupo deles recebe a vacina contra o carbúnculo. E o outro grupo de não recebe. No final, a imprensa internacional toda, para assistir o resultado desse experimento, junto com o Pasteur, estava um convidado que veio da Inglaterra. Esse cara que veio da Inglaterra era nada mais, nada menos do que Joseph Lister, o sujeito que incorporou plenamente as ideias do Pasteur e passou a aplicar na medicina, principalmente na medicina cirúrgica, onde passou a fazer cirurgias usando processo de asepsia e antissépticos. Ou seja, a ideia de usar antissépticos na cirurgia
ou nas feridas, é uma ideia que foi passada para o Pasteur, do Pasteur para o Lister, e do Lister para a medicina, e da medicina para o resto do mundo. Né? Essa ideia, então. Bom, voltando ao experimento dos carneiros, o grupo de carneiro que recebeu a vacina, depois de 2 semanas, tanto os carneiros vacinados quanto os carneiros não vacinados, todos eles foram inoculados com uma amostra letal, uma quantidade letal de bactéria de carbúnculo. E aí, a imprensa inteira, 2 dias depois, vai ver o que tinha acontecido no curral com os animais vacinados e os animais não vacinados. Essa história está muito bem narrada no filme A Vida de Pasteur, e o interessante é que, quando a imprensa toda chega no local, o que encontra? Os carneiros que foram vacinados, todos vivos. E os carneiros que não foram vacinados, todos mortos. E aí, a imprensa todinha mundial passa a divulgar o grande trabalho do Pasteur e, principalmente, a grande contribuição que as vacinas podem ser dada à vacina no que diz respeito à proteção contra as doenças infecciosas. E, por falar em vacinas, doenças infecciosas, nesse período de pandemia de Covid, eu imagino que todos vocês que estão assistindo e que têm noção do que é divulgado na imprensa, existe um anseio, né, populacional no mundo inteiro que seja fabricada uma vacina eficiente que proteja os seres humanos da Covid-19, talvez do mesmo jeito, com a mesma esperança com que a imprensa divulgou os grandes feitos do Pasteur e que esses feitos agora ficam sendo rememorados. Bom, nesse período todo de desenvolver vacinas, existia uma doença que praticamente a medicina, tanto veterinária quanto medicina humana, não conhecia a cura, que era a raiva. Então, o Pasteur, na idade mais avançada, passou a estudar o mecanismo de transmissão da raiva. E esse quadro aí é um quadro clássico, onde ele usa como elemento de experimentação, ou tubos de ensaio, os coelhos para fazer o inóculo. Por quê? A raiva, normalmente, era transmitida e transmitida por cães silvestres, por cães raivosos doentes. E aí, um animal mordido por um cão sabidamente raivoso, esses animais sucumbiam de raiva. Seres humanos mordidos por animais raivosos morriam com raiva. Então, a raiva não tinha cura. E se o Pasteur, ele imaginava que se tinha condições de salvar a galinha, salvar os carneiros das doenças infecciosas, então poderia ter um agente infeccioso responsável pela raiva que pudesse o corpo controlar a doença e, assim, criar um estado de vacinação em homenagem, mais uma vez, ao Jenner com a varíola. Então, o Pasteur, admirando o trabalho do Jenner, tenta fazer coisa semelhante. A diferença agora é que os estudos iniciais eram feitos com infecções por agentes bacterianos. E a raiva, ele não tinha noção de que o agente não era bacteriano. Mas, nos relatos de Pasteur, já tem a descrição, em 1885, de que o extrato de material do cérebro do cachorro raivoso, que era inoculado no cérebro dos coelhos, se fosse filtrado pelos filtros esterilizantes da época, o material ainda era capaz de ser infeccioso para os coelhos. Ou seja, ele definiu o material.
infeccioso no cérebro dos animais infectados e mortos com raiva como um ultramicróbio, ou seja, um micróbio menor do que os micróbios comuns. Essa definição está lá nos trabalhos do Pasteur. E, por sinal, agora vai ter o Congresso de Virologia. Bom, em suma, o Pasteur, usando coelhos, faz a passagem da doença de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, e aí tenta enfraquecer o vírus, o micróbio da raiva. E, para isso, ele usa a técnica clássica que aparece nessa foto, onde a medula óssea, a medula espinhal dos animais infectados que morriam com raiva, era recolhida e mantida dentro de um frasco cheio de soda cáustica e a temperatura ambiente para que ocorresse o fenômeno de enfraquecimento. E aí, o Pasteur, com esse processo, preparava materiais com agente infeccioso da raiva enfraquecido. O enfraquecido, para ele, era inativado. Então, o que ele fazia? Pegava esse material e fazia o cérebro do animal que morria hoje, depois fazia, no outro dia fazia novo frasco, e cada dia ele tinha um frasco. Quando ele preparava 14 frascos, ou seja, um que estava fresquinho de hoje e o outro que estava enfraquecido durante 14 dias, veja, a numerologia continua vigorando aí no caso. Aí ele usava esse material para inocular em cachorros. Inoculava em cachorros e depois de 14 doses, os animais eram desafiados. E, pasme, esse processo garantia a sobrevivência dos cachorros, mesmo com material altamente patogênico inoculado diretamente no cérebro. Então, o Pasteur desenvolveu a técnica de proteger cães contra infecção pela raiva. E isso já ficou notório nas publicações científicas da época e do local. E aí, o Pasteur tem a sorte de ter alguém mordido com raiva, ou uma criança, cujos pais conheciam o cachorro raivoso, e o veterinário amigo do Pasteur diz que a criança realmente tinha raiva. Tinha sido mordido por um cão comprovadamente raivoso. E com a ideia de que todo mundo que é mordido por um cão raivoso morre, a criança que foi mordida iria morrer. Então, o Pasteur é solicitado a aplicar a vacina que usava nos cães, no animal. E aí entra um conceito de ética, de medicina. Pasteur não era médico, mas tinha o Emílio Roux, que era o assessor do Pasteur e que era médico. E aí o Roux assume o risco de inocular a criança, junto com o veterinário que diagnosticou a doença no cão. E a criança, pasme, depois de 14 doses, sendo a primeira dose enfraquecida 14 dias, e a última dose de uma preparação que tinha somente um dia de preparo, ou seja, estava altamente infeccioso, a criança resiste. Essa criança chamava-se Joseph List, e quando cresceu, virou o porteiro mor, o porteiro do Instituto Pasteur. E ainda tem uma história trágica, que quando a França foi invadida na Primeira Guerra Mundial, o Joseph Lister, que ficou defendendo o patrimônio do Instituto, foi assassinado por conta que estava contrariando aos novos
invasores que estavam chegando lá. Bom, isso daí é uma história que o Pasteur... E, a partir daí, tudo passou a ser, agora, fruto de que o Instituto Pasteur deveria ser fundado de qualquer jeito para ensinar as pessoas do mundo inteiro a ter o domínio dessa técnica. E aí, o nosso Dom Pedro II, com verba própria, não do Estado, forneceu ao Pasteur pelo menos 50% do valor da construção do Instituto Pasteur de Paris. E, por isso, quem for no Instituto Pasteur de Paris vai encontrar no centro do prédio um jardim, e nesse jardim tem 2 bustos. Um é do Pasteur e o outro é o do Pedro II. Mas, enquanto o Instituto Pasteur estava sendo construído, no laboratório de Pasteur, foi lá visitar o Augusto Ferreira dos Santos, e esse cara aprendeu as técnicas todas de como produzir a vacina e trouxe a metodologia para o Brasil, e no Brasil foi criado o primeiro Instituto Pasteur do mundo para fazer vacinação contra a raiva. Esta figura é uma figura reconstituída, porque é reconstituída pela professora Mônica Barra, do Instituto Oswaldo Cruz, e o prédio existia na época, agora já foi demolido, já está um edifício lá no local, mas estava abandonado e completamente cheio de pichações. Aí a professora Mônica, de uma maneira muito carinhosa e minuciosa, começou a usar o Photoshop e deu uma limpeza no prédio, na figura antiga, e aí a gente tem um registro do Instituto Pasteur do Rio de Janeiro, criado e administrado inicialmente pelo médico Augusto Ferreira dos Santos, que trouxe para o Brasil a tecnologia de preparar vacina contra a raiva pelo método de Pasteur. E em novembro de 1888, tem início o Instituto Pasteur, e quem entrar por esta porta, quando chegar no jardim, vai dar de cara com 2 bustos, o busto de Dom Pedro II e o busto do Luiz Pasteur, com uma amizade, fazendo com que, a partir dessa instituição, a microbiologia ganhou notoriedade do mundo, vários países passaram a ter seu Instituto Pasteur, e a microbiologia passou a fazer parte do nosso cotidiano de forma descomplicada, né? Então, essa é a história das contribuições do Pasteur para a humanidade. E assim eu termino por aqui. Pronto! É isso aí. Muito bom. Muito bom mesmo. É uma visão um pouco mais ampliada que a gente tinha do Pasteur, né? O cara fazia as coisas resolver, porque o relatório, o Augusto Ferreira dos Santos, foi especial, porque, na verdade, o Pasteur tinha, vendo os trabalhos de raiva progredirem de forma acentuada, na mesma época, o Rio de Janeiro e o Brasil inteiro estava sendo acometido de uma grande epidemia de febre amarela urbana. E existem cartas do Dom Pedro II para o Pasteur, convidando o Pasteur para vir fazer o trabalho aqui no Brasil com a vacina da febre amarela, do mesmo jeito que ele estava fazendo com a raiva lá na França. E depois de muitos troca de cartas e argumentações, o Pasteur resolve dar um não de vez, dizendo assim: eu estou já bastante idoso, e o que você está pedindo, que era justamente vir para o Brasil na época que a temperatura no Rio de Janeiro era mais amena, que era o mês de julho e agosto, foi justamente em agosto de 85
que aconteceu a possibilidade do Pasteur poder usar o material vacinal em humanos, no José Smith. E resultado, essa história, se o Pasteur tivesse aqui, não teria acontecido lá, né? E a vacina da febre amarela só foi desenvolvida em 1936. O Dom Pedro I, o Dom Pedro II foi um visionário, não é? Visionário? O cara trouxe o telefone para o Brasil, rapaz, comprou o primeiro do Grambel. Já pensou? Uma visão longa. Professor, tem umas perguntas aqui no chat, e é sobre a vacina do Covid, olha só. Eita! O pessoal já pensou na pergunta. O Pasteur fez a vacina, conseguiu fazer a vacina para raiva numa época que ninguém tinha parâmetros, não tinha nada, era tudo empírico. Tudo na unha, né? Exatamente. Aqui, mas ele tinha o conhecimento do processo. Então, existem duas perguntas, eu vou ler as duas, aí o senhor faz uma resposta só. A Neuza Regina, de Goitacazes, Rio de Janeiro. Neuza! Isso, Neuza. Professora Neuza, de Campos de Goitacazes. Professor Mauro, você acredita na invenção desta vacina da China ou da de Oxford contra o vírus tão rapidamente? Será que ela é eficaz, né? Aí tem o senhor professor Eduardo José, ele é da cidade de Oriente, aqui perto de Marília. Oriente. É meu amigo churrasqueiro esse daqui. O senhor acredita na eficácia da vacina contra a Covid, produzida em tão pouco tempo, para imunizar a população mundial? Precisa aí de 10 bilhões de vacinas, né? Está todo mundo aí meio em descrédito com essas vacinas aí, professor. Bom, é bom que continue assim. Né? Porque as viroses têm algo a ensinar a gente, e particularmente as coronaviroses, de uma forma geral. E o que nós temos relatado é que, em 2002, 2003, surgiu a SARS, né? Que é a SARS-1, que é a síndrome respiratória aguda. Essa síndrome respiratória aguda severa, considerada SARS, é a doença que apareceu na humanidade, particularmente vinda de morcegos transmitido para os seres humanos e espalhado no mundo inteiro, fez uma disseminação pandêmica muito rápida, mas também foi rapidamente desapareceu do processo, ou seja, foi um surto de forma pandêmica, mas que não proliferou. Em 2012, apareceu a síndrome respiratória severa do Oriente Médio. A doença não teve muita divulgação, porque, na época, tinha aquela guerra do Irã-Iraque, a guerra do Iraque com os Estados Unidos. Então, mas o Oriente Médio pagou um preço muito alto pela doença, pela coronavirose do Oriente Médio, que apareceu por lá. Né? E, em 2019, aparece o SARS-CoV-2, que é o agente da Covid-19. A ideia de que as vacinas protegem é a ideia que vem desses conceitos formados pelos grandes trabalhos do Pasteur. Acontece que, nas viroses, a resposta imune nem sempre é aquela coisa benéfica como a gente imagina. Então, vamos dizer para vocês o seguinte: a situação da Covid é de maneira a ser pensada assim. 90% da população natural infectada, a infecção fica inaparente. Pronto. Esse é dado estatístico. Basicamente, 90% das pessoas contaminadas, essencialmente contaminadas, não desenvolvem o quadro sintomático.
Tá? Isso é estatística assegurada. Ou seja, de cada 10 pessoas, uma contaminada pode apresentar os sintomas. Esses sintomas apresentados por essa pessoa 1 pode ser diferente da pessoa 2, 3. Então, se você pegar 100 pessoas, das 10 que têm condições de fazer doença, pelo menos 5 faz a doença branda. E os outros 5 fazem a doença mais grave. E essa doença grave pode ser severa se vier as pessoas acompanhadas de comorbidades. Então, a doença acontece, mas a comorbidade facilita o agravamento. Então, esse é o conjunto de situações. E aí, o que é que a gente vê nos noticiários jornalísticos? Não tem nada de científico, é tudo material, divulgação de cunho empresarial. A vacina protege 90%. Ora, se a vacina protege 90%, e 90% da população não sente nada, então a vacina está justamente atuando dentro de uma condição normal. E agora? E quem for vacinado vai estar protegido? Essa pergunta é pergunta para todo mundo responder. Por quê? Só vai ter essa resposta no dia que a vacina for aplicada. E quando for aplicada, acontece o seguinte: nas vacinas usadas no ambiente veterinário, quando vai ser testada, o que a gente tem que testar a vacina no ambiente? Você tem que inocular os animais com uma dose letal do agente infeccioso. Né? No nosso ensaio da vacina humana, a gente tem que esperar que as pessoas contaminadas, as pessoas vacinadas, sejam contaminadas para dizer se a vacina funciona ou não. Então, a minha resposta é: vai ter que esperar. Porque a gente não pode fazer o ensaio de desafio de uma pessoa inocular com os vírus. Só isso. Então, o que as pessoas estão em dúvida é: a vacina é eficiente. Você só mede a eficiência da vacina quando você tiver um bocado de gente vacinada e essas pessoas vacinadas, um grande grupo delas serem contaminados. É assim que se diz que a vacina funciona ou não. Enquanto não tiver vacina para proteger, para dar para as pessoas, ninguém sabe o que vai acontecer. Porém, nas vacinas contra a coronavirose veterinária, existe em alguns grupos de animais um efeito inverso ao esperado, ou seja, o animal vacinado, se pegar, fica doente mais grave. Então, nas coronavirose, em animais, esse efeito maléfico dos anticorpos já está relatado. Se vai acontecer com os seres humanos, ninguém sabe, porque não tem ninguém vacinado ainda, ou os que têm, nenhum deles foi submetido a um processo de desafio, ou seja, ser inoculado com a preparação de vírus infeccioso. A gente vacina e espera que as pessoas sejam contaminadas para depois avaliar se a vacina protege de forma efetiva ou não. Me fiz entender, minha jovem Neuza e meu jovem Eduardo? Você, precisamos ter a vacina. Agora, já imaginou a gente pegar fazer como o Pasteur fazia? Pega 28 pessoas, põe dentro de uma sala, vacina todo mundo. Pega outros 28, deixa do lado de fora. Depois pega uma dose infecciosa de forma letal e inocula todo mundo, como fez o experimento lá da França com os carneiros. Pronto. Se a vacina funciona ou não. Essa metodologia não é viável. Ninguém pode fazer isso, é tudo especulação. Não pode. E outra, o pessoal está vivendo a doce ilusão que o ano que vem vai começar o ano tranquilo, né? Tranquilo. Ô, Marcelo, o primeiro desvendando foi sobre compreensão sobre a Covid, né? Sim, então, assim, a população em geral, professor, eles estão achando que vai acontecer uma coisa mágica na virada do ano, e o ano que vem nós vamos começar o ano. É mágico, pronto, aritmeticamente é novo.
as aulas vão começar normalmente e a vacina mas as pessoas vão continuar tendo cuidado de usar devido afastamento social, o devido conduta de asepsia ambiental, a máscara vai fazer parte do cotidiano, sim. o álcool gel ou algum produto antisséptico também. As pessoas estão aprendendo com isso a ter método de asepsia. Então, professor, a máscara é uma atitude de civilidade, ou seja, as sim. pessoas, eu falei, 90% das pessoas contaminadas desenvolvem a infecção sem sintomas. Então, nós que não temos a doença ainda, ou quem não teve ainda, pode imaginar que qualquer pessoa que estiver ao seu lado, mesmo aparentando comprovadamente no espectro saudável, pode estar contaminado. O senhor falou aí a questão da civilidade, né, professor? Mas a gente, no dia a dia, aí a gente está percebendo o inverso, viu? As pessoas estão saindo mais de casa, estão festando, fazendo aglomerações. Ótimo! Aí, essas pessoas daqui a pouco vão entrar na lista dos facilitadores de contaminação. Isso é bom, que vai aumentando o número de pessoas que... Você vai atingir aquele que se chama de imunidade de rebanho mais fácil. Porque a curva achatada não dá imunidade de rebanho. Ou seja, quando pelo menos 60% da população já estiver contaminada, o número de susceptíveis passa a diminuir. Então, a doença tende aquela curva de índice de contágio, de frequência de casos, passam a cair. Esse é o esperado. Né? E se ficar afastada, ela vai ficar achatada, mas vai ficar contínua. Por vários anos, né? Por vários anos. Eu tenho um amigo que ele estava contando aí que foi numa festa de família e na festa ele ficou de máscara o tempo todo. E aí ele foi motivo de chacota, né? Tira isso daí, não tem essa não, tal. E o fruto dessa festa que 9 pessoas foram contagiadas com Covid e dessas 9 tiveram uma baixa. Né? Não morreu. E uma era o cunhado dele. E ele ficou o tempo todo com a máscara e ele falou assim, bom, agora acho que eu não preciso falar nada, né, da máscara, né? Porque não precisa falar nada. Você tem que entender que é igual a infecção por HIV. Você não sabe quem está contaminado, então tem que usar camisinha. Pronto. Então tem que usar máscara, porque as pessoas que estão ao seu lado podem estar contaminadas. E a contaminação, detalhe, a máscara é para as pessoas eliminarem menos vírus no ambiente. Porque, como é uma virose de contágio respiratório, quando as pessoas falam ou expiram, elas contaminadas, elas estão soltando vírus no ambiente. E o vírus vai ficar no ar, e o ar tem correntes. E essa corrente de ar, num ambiente fechado, é muito mais concentrada. E um ambiente fechado, que tem um ar-condicionado, pronto. Se na frente do ar-condicionado tiver alguém contaminado, falando, espirrando, ou sei lá, conversando, essa pessoa está jogando vírus no ar. E quem tiver na frente da corrente vai receber de forma importante. Se tiver de máscara, a máscara protege. Agora, a proteção de contágio por vírus respiratório não é somente do trato respiratório. Tem que lembrar que, quando o ar é inspirado do ambiente, tudo que está no ar vem em direção ao seu rosto. E as partículas virais podem atingir a conjuntiva. Então, a maioria do contágio é pela contágio na conjuntiva ocular, na mucosa ocular. Coçou o olho e pegou. Não precisa coçar o olho, basta estar sem óculos. Daí, aquela máscara facial tem uma influência muito mais acentuada, muito mais segura
porque ela protege do fluxo em direção à vista. Exatamente. E as pessoas que, como nós, precisamos usar cotidianamente o óculos, as pessoas que têm óculos com lente cada vez maior, quanto maior o para-brisa, maior a chance de você bloquear a chegada do fluxo de ar a seu conjuntivo ocular. Então, é uma questão... óculos, quem vai fazer óculos novo, lembre-se de fazer óculos com a lente maior possível. Pronto. De preferência aqueles fechados do lado, né? Igual óculos de... Isso. Eu já vi as propagandas dizendo assim, esse é o óculos ideal para a época da Covid. É fechado, tem uma aba do lado. Isso. Então, a questão que você falou da máscara, que justamente as pessoas que mais se arriscam aí, que tem mais chance de se contaminar, é as que usam menos máscara, né? Porque a máscara tem um efeito redutor do fluxo de vírus no ambiente. Ou seja, você usa a máscara para você contaminar menos o ambiente. Não tem uma máscara 100% efetiva. Sim, A de maior eficiência está 95%. Então, a N95 reduz 95% das passagens. Mas não quer dizer que não passe vírus. Já ajuda, né? Você reduz. Quando você inspira, do mesmo jeito. Quando você puxa o ar, a máscara te protege em 95% das possibilidades. E ainda tem aquelas pessoas que não saem de casa, têm medo de sair de casa, pedem tudo por encomenda para ser entregue delivery, e ainda pega a infecção, e ainda tem pessoas que pegam a infecção e morrem. Aí tem isso. Você pergunta, como essas pessoas pegaram a infecção? Ora, muito simples. Elas foram contaminadas com objetos contaminados com vírus dentro do ambiente. E o objeto mais veiculador de vírus entre as pessoas é justamente as coisas congeladas. Então, quem vai no supermercado e abre aquele freezer e mete a cara lá dentro e pega lá um pacote de peito de frango congelado, se estiver respirando, a máscara deixa passar 5%. E os vírus vão ficar colados naquele objeto frio. E aquele objeto frio é levado para casa. Eu fui comprar coisas refrigeradas no supermercado, a primeira coisa que tem que fazer é usar aquele saquinho de fruta, aquele saquinho de fruta que tem lá do supermercado para você botar as frutas, pega aquele troço e joga dentro do saco plástico para depois você pegar nele com mais facilidade. Esses dias no mercado eu vi um pessoal lá... É higienizar muito bem ainda tem aqueles potinhos de manteiga, pote de iogurte, né? Que estão congelados, e tudo que tiver congelado está junto com a possibilidade de ter vírus concentrado. Para vocês terem uma ideia do efeito das coisas refrigeradas na propagação das viroses respiratórias, eu recomendaria um experimento caseiro, uma aula prática remota, que consiste em fazer o seguinte: pegar uma vasilha que seja de aço ou de alumínio, mas em preferência de aço ou de alumínio, que seja mais alta do que larga, e nessa vasilha você coloca água gelada e ainda põe uns cubos de gelo dentro dessa água, até a metade ou um terço da vasilha. Na hora que você botar essa água gelada com um cubo de gelo nessa vasilha metálica, vocês vão perceber que até a altura do líquido, a borda desse vasilhame vai ficar umedecido, vai condensar água em toda a parede externa. Ou seja, a umidade do ar está sendo sugada para aquele ambiente. E você vê na parede externa, mas, como está aberto, o líquido em si, na superfície, também está absorvendo a umidade do ar.
Esse é o passo principal. Né? Porque aquela umidade que fica condensada significa que alguém, aquela coisa gelada, está puxando para si, para o ambiente que você está, ou para aquele local refrigerado, toda a umidade do ar constantemente. E aí, imagina aquelas pessoas que são extremamente corajosas. Vai no shopping, vai na sorveteria, abre a caixa, escolhe a bolinha que você quer, serve para você mesmo e leva lá para pesar o conteúdo de sorvete que você vai tomar. Pronto. Abriu aquela vazia, aquele congelador, o que tiver de ar vai ser condensado em cima das caixas do produto do sorvete. E aí, enquanto você está com o sorvete na mão, lambendo a bolota, aquela bolota está sugando o ar todo do ambiente. E aí você lambe o sorvete, aí engole o vírus e pronto. E aí como é que se contaminou? Tomando sorvete. Esses dias no mercado, professor, eu vi um pessoal lá que usa máscara o tempo todo, só tira para conversar e para respirar mais fundo. Infelizmente é isso mesmo. É. Bom, a sorte, Marcial, a sorte é que essas pessoas, 90% delas, se contaminar, não tem nada. É isso que causa um certo descrédito. As pessoas deixam de ver. E tem outro descrédito aí também. Se você examinar as estatísticas mostradas pelo Ministério da Saúde, os dados são alarmantes. E aí cria um estado de pânico desnecessário. Eu fui olhar outro dia como é que estava o índice de mortalidade. Eles estão fazendo o cálculo da seguinte forma: número total de pessoas que foram testadas pelo RT-PCR e que deu positivo, e o número de pessoas registradas como do índice de mortalidade. Aí eles dividem a quantidade de pessoas que morreram pelo número de pessoas que deram positivo, que foram testadas e deram positivo. Então, dá um índice de aproximadamente 3% da população. E aí está lá no Ministério, taxa de mortalidade, 3%. Quase 3%, 2,8%, 2,9%, coisa desse tipo assim. É bem errado, né? Mas você olhar 3%, 2,8%, 2,9%, é como se fosse 1 em cada 35 pessoas está morrendo. Não é isso que está acontecendo. A sorte é que no mesmo site do Ministério da Saúde, onde tem o índice de mortalidade por 100 mil habitantes, que é essa a estatística de taxa de mortalidade, 100 mil habitantes, quantos morreram? E aí você tem um índice que é taxa de mortalidade. E aqui, o que nós temos no Brasil é que não chegamos nem a 0,1% ainda. Então, e outra, considerando que o Brasil, o índice de testagem é muito baixo, né? Muito baixo mesmo. Não dá nem para colocar como base. Eu acho que teve que os kits comprados para fazer os ensaios não foram utilizados no período de validade. Mas é plenamente compreensível porque o sistema do Ministério trocou 3 vezes. Então, você tem um ministro que está resolvendo de um jeito, aí troca, vem o outro não resolve, vem o outro. E aí as ideias se perdem, mas as compras já estavam feitas. Então, essa é uma das explicações para esse não uso da quantidade de kits comprados, porque trocou a política. E aí a Covid está mais decretado por forma política do que por forma científica. Aí fica, então, o recado: vacina só vai ser vista, comprovada, depois que as pessoas vacinadas forem submetidas a terem a infecção. Aí você sabe se a vacina funciona ou não. Só depois disso você tem vacina. Fora isso, tudo
especulação. Os professores... E a outra coisa é, quando se alimentar de coisas, evite coisas geladas, porque coisas geladas atraem a umidade, o ar, serve como um compressor de ar, e se tiver partículas infecciosas no ambiente, principalmente no ambiente fechado, beber bebidas ou ingerir coisas geladas tem maior chance de ser contaminado. Pronto. Então, os professores aqui agradeceram bastante aqui a explicação do senhor, né? A dona Bela Madeira falou da questão de usar óculos para proteger, né? Na hora que o senhor estava falando aí, ela já reiterou. A professora Isabel está nos assistindo, eu não estou vendo nada, rapaz, eu só vejo minha tela. O senhor só vê a tela do senhor? A professora Isabel é parceira, rapaz. Se o senhor clicar aí no centro da foto do senhor, o senhor deve estar fixado na tela, né? Você tem que desfixar. Eu só tenho a tela aberta aqui. Então, mas... Interromper para compartilhamento. Pronto, agora eu vejo vocês. Eu acho. Está todo mundo aqui. Todo mundo no mosaico aqui, ó. A professora Isabel! Neuza! Ó, Neuza, professora Isabel! Graça! Olha só que chique! Tite, vendo todo mundo. Franciele. A Neuza tem um trabalho espetacular. Não só a pergunta dela, mas também o compromisso de salvar a Lagoa Salgada. Aí, tá vendo? A Lagoa Salgada é uma área que fica entre os municípios de Campo de Goytacazes e São João da Barra. Mas o acesso direto só se faz para São João da Barra. Professor... Esse ambiente, Marcial, é o lugar onde tem os seres microbianos mais primitivos do planeta. As cianobactérias que formam estromatólitos. Estromatólitos. Foi o tema do nosso segundo encontro. Isso. E lá o pessoal verifica ao vivo que as pedras crescem. Isso. Né, Neu? Professor, eu queria fazer o seguinte... Para o vídeo não ficar muito comprido, ele já está aí dando 2 horas, eu queria encerrar a gravação e a gente continua batendo papo. Né? Tá bom, fechado. Nós agradecemos bastante a disponibilidade do senhor novamente, de trazer uns temas relevantes e principalmente de esclarecer essas dúvidas, né? Que ainda uma coisa que a gente não consegue deixar de lado nossos bate-papos, vira e mexe, a gente acaba no Covid, né? Que é uma coisa que está aí. Mas lembra, a microbiologia está em todos nós. Exato. E o Pasteur é uma homenagem, é uma saga que resolveu muito dos nossos problemas. Perfeito. Então, essa aqui é a última reunião do ano. A gente pode fazer depois outra reunião só para dar feliz Natal e Ano Novo para todo mundo, né? Pode ser. Para a gente confraternizar. Aí você usa uma champanhe, que é um fermentado bacteriano. Perfeito. Usa um panetone, que é fermentado com as leveduras. Estou encerrando aqui e a gente depois continua o nosso bate-papo. Tá bom.